A vivissecção, ela passou a ser uma prática legitimada a partir do século XIX. Ou seja, né, a partir do século XIX, passou-se a entender que os animais deveriam ser objetos de estudo, né? E que eles deveriam ser abusados, né? Explorados das mais diversas formas para atender supostos fins científicos. Inclusive, existe uma obra que eu considero bastante simbólica do Murray, que é um artista romântico francês, que se chama Uma Demonstração Fisiológica da Vivissecção com o Cachorro. E ela transmite com bastante plasticidade a frieza humana. É um quadro, né, em que eles estão realizando vivissecção em um cão, e o cão vivo agonizando, e o seu companheiro canino do lado, desesperado, né, por não poder fazer nada. E os outros, né, os estudantes de medicina, com um olhar assim, bastante trivial, sabe? Traduz em essência a maneira, né, como a humanidade encara a vivissecção, ou seja, como sendo uma prática bastante comum, que deve continuar sendo legitimada, independente, né, da crueldade, porque realmente não existe vivissecção sem crueldade, porque pense você, abrir um animal sem anestesia, sem o sedá-lo, entendeu? Para avaliar reações, de repente, dos seus órgãos, né? Para avaliar reações fisiológicas. Então é algo bastante bárbaro, é algo bastante cruel. Afinal, quem seria capaz de fazer isso com um ser humano? Apenas a um psicopata, né? Uma pessoa em seu estado normal de sanidade não seria capaz de fazer isso. Então por que fazemos isso com animais não humanos? Realmente não há nada que justifique esse tipo de realização, nem mesmo o uso de animais no ensino superior. Não há nada, tudo pode ser substituível, afinal estamos em 2018 e não temos por que continuar impactando tão negativamente na vida dos animais não humanos. Eu estive lendo um artigo a respeito de indução de amnésia em pequenos animais. Eles pegavam camundongos e davam eletrochoques nos animais ao longo de várias horas, diariamente, até induzir amnésia no animal. Pense, como que isso pode não ser considerado um ato de crueldade? Imagine experiências, por exemplo, que nós vemos, né, que nós encontramos com bastante naturalidade na internet, sendo realizadas em cães e gatos, em que são instalados elétrodos, né, em suas cabeças, ou de repente seus crânios, né, são abertos e é avaliada de repente a atividade cerebral desses animais, ou seja, eles vivos, né, o crânio aberto, o cérebro exposto e eles manipulando, de repente, né, a massa encefálica do animal até o momento, né, em que ele não resiste e acaba morrendo. Isso não é cruel, não é bárbaro? Considere também o fato de que os animais em experiências laboratoriais são simplesmente meios para um fim, são objetos, até porque ao final das experiências os animais estarão tão debilitados que eles serão sacrificados, eles serão mortos, serão descartados. Uma realidade bastante triste e que inclusive está associada ao fornecimento de animais também para laboratórios, nesse caso, né, eu falo de cães e gatos, são o quê? São animais abandonados. Animais abandonados, né, que são descartados por pessoas irresponsáveis, o que acontece? Eles são de repente encaminhados para abrigos. Eles são muitas vezes enviados depois para laboratórios. Eles vão viver lá até o momento em que eles são úteis, né, para esses laboratórios. Depois eles são mortos e descartados. Um problema muito grave hoje em dia, que é o número, né, de políticos que acabam trabalhando a favor, né, da indústria, a favor do mercado, em detrimento da população e em detrimento dos animais não humanos. Exemplo claro são casos, né, em que há tentativas e há provas, né, de que testes em animais não são cabíveis em 2018 e muito menos ainda essenciais. São totalmente substituíveis. Então, quando um político ele é contra isso, ele desconsidera um fato, né, que é abarcado em um projeto, que é abarcado em provas consistentes do quanto isso é desnecessário. Só que ele faz isso por quê? Por uma questão de interesse, por uma questão de atender a um lobby, por uma questão de repente, atender, né, a alguém que, por exemplo, ajudou, né, a financiar a sua campanha ou contribuiu de alguma forma
para que ele chegasse onde ele chegou. Então, nesse caso, são interesses, né, individuais que prejudicam visceralmente interesses coletivos. O que ele faz na realidade é mirar simplesmente o próprio umbigo, né? Mirar os seus próprios interesses e daqueles que lucram, né, com esse sistema. Então, para eles, é uma afronta, é uma inadmissibilidade, né? Aceitar o fato de que animais não devem ser tratados dessa forma, porque assim perde-se, né, uma fonte de renda, e isso acaba sendo visto por eles como uma ameaça até mesmo ao poder, né, que eles exercem. É muito importante que nós lutemos contra a realização de testes em animais, reivindicando, né, políticas públicas, né, reivindicando legislação realmente honesta, realmente justa com relação ao bem-estar animal, ou seja, a não realização, né, de testes em animais.